Obrigado aos quase 30 mil inscritos em nosso canal. Aqui você encontra a palavra amiga do Bispo Macedo, testemunhos, orações com o Bispo Bira Fonseca e muito mais. Agora lançamos o desafio, eu e mais 3. Convide 3 amigos para se inscrever nesse canal, para que eles possam receber o mesmo que você tem recebido. Vamos divulgar a palavra de Deus. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. O Bispo Macedo não pode estar aqui porque está a caminho do Monte Hermon, está se preparando para a grande descida do Espírito Santo neste domingo, dia 26, direto do Monte Hermon. Enquanto isso, eu gostaria de colocar esta palavra para você meditar. Vamos refletir sobre este texto falado pelo próprio Senhor Jesus, sobre como é o reino dos céus. Vamos refletir aí. Ele disse: o reino dos céus, ou seja, o reino é dos céus, não é o reino deste mundo. Preste bastante atenção. Olha só, primeira coisa que você tem que entender deste texto: o Senhor Jesus está falando do reino não deste mundo, mas o reino dos céus. O reino dos céus é onde Deus é rei. E não é no céu. No céu é obviamente que ele é rei. Ele está falando do reino dos céus dentro das pessoas aqui nesta terra que se sujeitaram a ele, se entregaram a ele como o rei de suas vidas. Então, o reino dos céus é onde Deus é rei, onde ele reina na vida das pessoas que se entregaram a ele, que o aceitaram como rei de suas vidas. Você sabe que o ser humano quer ser rei de si mesmo. O ser humano se acha dono da sua própria vida e não quer se sujeitar a ninguém. Mas quando a pessoa se entrega ao rei Jesus, ela então entra, ela dá entrada no reino dos céus. Ok? Então ele está falando deste reino, que é um reino que está nesta terra, no coração daquelas pessoas que se entregaram a ele. Então ele diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. Ora, essa parábola sobre como é o reino dos céus é muito fácil de entender. Imagine, por exemplo, que você tenha do seu lado, no seu vizinho, tem ali um terreno baldio, um terreno aparentemente sem muito valor. Mas você descobre que debaixo da terra, naquele local do terreno, existe ali petróleo. Você descobre que tem petróleo. Então você sabe, o dono deste terreno aqui vai ser bilionário. Então o que você faz? Você
procura saber quanto é o preço daquele terreno e o que for o preço, se for 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, o que for, você vai vender até tudo que você tem, se necessário for, para você adquirir aquele terreno. Porque você sabe que uma vez de posse dele, você vai ter o tesouro que está ali debaixo dele. É assim que é o reino dos céus. Foi assim que o Senhor Jesus descreveu o reino de Deus. Quem valoriza o reino de Deus a este ponto, então não vê mais que toda a sua vida, tudo que tem, tudo que é, tudo que deseja ser, todos os seus bens, as pessoas, os sonhos, os planos, tudo a seu respeito tem algum valor. Ela não enxerga mais essas coisas como tão valiosas, porque ela passa a valorizar o reino dos céus, o tesouro escondido. Assim como você não vai olhar mais a sua casa como valendo 300 mil, 500 mil, você não vai ter nenhum problema de vender tudo que você tem para comprar aquele terreno, porque você sabe que uma vez em posse dele, você vai ter acesso a uma riqueza ilimitada. O reino dos céus é essa riqueza ilimitada, é esse tesouro que todos os dias supre as nossas necessidades. Você vai acompanhar agora isso na prática. Como que isso acontece na prática? Como que alguém descobre esse tesouro escondido e como que alguém oferece toda a sua vida em troca desse tesouro escondido, que é a salvação, que é o Espírito Santo. Você vai conhecer isso agora através da história do Lucas. O Lucas Gabriel, ele vai contar que experiência magnífica, que experiência inusitada, que ilustra muito bem o que acontece quando uma pessoa toma posse do reino dos céus e quão grande é esse tesouro dentro dela que ela não está mais preocupada com mais nada, com qualquer outra coisa. Por favor, se você puder parar o que você está fazendo e prestar atenção na história do Lucas Gabriel, ela vai enriquecer você. O que são essas tatuagens no seu braço? Não dá para não notar. Sim, senhor. Carrega muita história, bispo, do meu passado, porque eu cheguei na igreja viciado. Eu mesmo me próprio desacreditava, não acreditava em mim, não acreditava na minha mudança. Viciado na maconha, no LSD, lança-perfume. Eu comecei usando como um escape, comecei como usuário. Ficava ali frequentando as biqueiras, olhando como é que funcionava e comecei de baixo como um vapor, que eles falam. A gente vende, uma quantidade fica para o dono da biqueira e uma quantidade ficava para mim. Só que chegou um momento que eu subi de escalão, cheguei a ser gerente de uma biqueira, responsável de cortar droga, responsável da tesouraria ali, ficava recolhendo dinheiro. E por conta do vício, eu me afundei tanto no vício que eu não tinha mais credibilidade. Ninguém mais acreditava em mim, nem o tráfico, nem o próprio crime não acreditava. Porque um certo dia eu cheguei aí preso. Flagrante. Muito bem. Aí o que aconteceu? Eu fui preso. Como eu era réu primário, foi um advogado, tem primeiro a audiência de custódia. O advogado falou que eu poderia ficar em silêncio e me orientou a falar que eu era só usuário. Foi isso que eu fiz na audiência de custódia e consegui a liberdade provisória. Nesse meio tempo, foi que eu conheci a fé, foi que eu conheci o trabalho da igreja. Então, depois desse caso, você foi à primeira audiência, não sou só usuário, orientado pelo advogado, aí alguém te convidou para a igreja. Sim, recebi esse convite. Você ia ter uma outra audiência. Sim, o processo ia rolar, o advogado ele me explicou que eles teriam outras provas, conversaria com os policiais, tinha um celular também que foi apreendido, que é para perícia, que daria associação ao tráfico, que era algo pior. Ele falou, o processo vai rolar e você vai responder liberdade, só que depois pode vir a futura condenação. Nesse meio tempo, eu recebi esse convite, já minha mãe, ela lutava por mim,
E eu recebi esse convite, foi a última porta. Eu queria um pouco de paz, na verdade. Como eu falei, eu não via esperança em mim, mas eu queria receber um pouco de paz. E eu fui. Fiquei 1 mês dentro da igreja. Eu ficava 3 dias sem usar, mas caía de novo. Eu pensava assim, para mim não existe mais solução. Eu não via solução nenhuma para mim. Eu não acreditava em mim. Mas como eu falei, ouvindo a palavra, nasceu uma fé. E eu ouvindo as mensagens do bispo, minha mãe sempre colocava em casa, eu fiquei sabendo de uma vigília que teria, numa quinta-feira. E eu falei, é minha última oportunidade, a oportunidade de mudança. Então seria uma vigília que teria que ir de branco. Na quinta-feira mesmo eu separei uma peça branca de roupa. Falei, é tudo ou nada. Porque o pastor sempre falava, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu queria aquele poder. Porque, como eu falei, eu ficava 3 dias sem usar, caía de novo. Era um fraco, eu mesmo não me dominava. E nessa vigília, eu lembro que o bispo, ele começou uma oração e ele cantou a música Portas Abertas. E ali eu comecei a chorar, mas não era um choro de sentimento, era um choro de arrependimento. Eu queria realmente mudar. E nesse 1 mês que eu fiquei dentro da igreja, eu nunca tinha sequer falado com Deus. Eu não me sentia digno de falar com Deus. Eu ficava com a minha mão na poltrona de cabeça baixa. E esse foi o primeiro momento que eu falei com Deus. Então eu contei toda a minha situação. Eu falei, meu Deus, eu não tenho nada. Eu tinha pedido um dinheiro emprestado, que até então já não servia mais para o tráfico. Eu pedi um dinheiro emprestado para mim poder ir para a vigília. Mas eu falei, meu Deus, eu não tenho nenhum real. Mas a partir de hoje eu me torno dizimista. Eu não tenho nada para te oferecer, mas toda a minha vida eu te entrego. Mas eu preciso receber esse poder. E um dia antes da vigília, eu tinha uma namorada, onde a gente vivia uma vida íntima. E eu cheguei para ela e falei, eu estou disposto a mudar. Até então ela não sabia que eu estava indo na Igreja Universal. E eu falei para ela, eu estou indo na Igreja Universal. E ela falou, você vai ter que escolher entre eu ou essa fé, né? Ou a Igreja Universal. Eu virei as costas e ali estava terminado o namoro. É porque eu vi como a última oportunidade, como vai ter agora no dia 26, era a minha última oportunidade. Era o único dia que eu vi ali que eu teria essa oportunidade de ter esse poder. E eu tinha perdido meu pai com 1 ano de idade. Só que eu nunca tive um pai, nunca tive uma presença masculina. E naquele momento eu vi que eu tinha um pai, realmente eu tinha um pai que era Deus. Nasceu uma força dentro de mim. Aquela força que nasceu dentro de mim me mostrou que eu poderia enfrentar tudo. Que Deus era comigo. Deus, ele veio uma voz não audível, mas no meu intelecto. Eu sou contigo, você não vai mais errar. E eu saí daquela vigília transformado. Já procurei o pastor de imediato. Falei, pastor, eu quero me batizar, que eu nem tinha me batizado ainda. Eu cheguei e falei, pastor, eu quero me batizar. Ele me batizou, porque eu realmente naquele dia tinha me casado com Deus. Eu tive a noção que era um relacionamento sério. Que até então eu estou até hoje. Só que o processo estava rolando, o processo da justiça. Eu liguei no fórum. E a advogada ela falou para mim que estava muito complicado, porque as provas já eram iminentes, que tudo estava contra mim, e que o mínimo era 5 anos no fechado, que ela ia tentar 1 ano e 8 meses por eu ser réu primário. Só que eu tinha lido na Bíblia que quando a gente fosse se apresentar diante das autoridades, a gente não precisava se preocupar no que fosse falar. Um dia antes eu li isso, que o próprio Espírito Santo falaria por mim. Então eu fui com essa palavra. E chegando lá, eu conversei com ela, ela no caso me orientou a mentir. Ela falou, seu caso está muito complicado, o juiz que você pegou, eu nunca vi ele liberando um réu confesso, e eu vou tentar fazer isso por você. Se você mentir, no caso, pode ser que eu consiga esse 1 ano e 8 meses. E eu falei para ela, olha doutora, a senhora me desculpa, mas nesse 1 ano que eu consegui a minha liberdade provisória, eu procurei uma ajuda espiritual. Eu sou da igreja agora, não posso mais mentir. Ela olhou para mim, deu risada e falou, então seu processo vai piorar mais ainda. E nós entramos até o tribunal. Ali os policiais que me prenderam estavam ali, o juiz, o promotor. E o juiz perguntou primeiro para os policiais que me prenderam. Falou, referente à prisão no dia tal, do Lucas Gabriel. Aí o policial ele olhou para mim, falou, meritíssimo, o senhor me desculpa, mas eu não lembro de ter feito a prisão desse rapaz. Eu não estou reconhecendo o réu.
porque o Espírito Santo já tinha me transfigurado. Você... Peraí, não acabou não. Não acabou não. O policial não te reconheceu. Não, senhor. O juiz, ele me perguntou, fez a mesma pergunta referente à prisão no dia tal, falou a quantidade de drogas. Aí eu falei, meritíssimo, eu realmente estava traficando. Todo o valor que está no inquérito é proveniente ao tráfico. Aí ele falou, mas por que você fez isso? Por que você estava fazendo isso? Aí eu falei... Peraí, foi o seu gancho, o policial não te reconheceu. Não, mas eu... Era a sua chance para falar, opa, é Deus. Você confessou mesmo o crime ali. Sim, eu entrei com duas certezas. Se eu for preso, eu vou ganhar almas na prisão. Se eu for solto, eu vou ganhar almas aqui fora. Então, eu não tinha nada a perder, porque naquele dia, naquela vigília, eu já tinha morrido. Não existia mais o Lucas, só existia o Espírito Santo. A minha mente já era outra. Aí ele olhou para mim, olhou para o promotor. Ele falou, rapaz, o que vai acontecer aqui dentro desse tribunal, e 15 anos de profissão, e eles são testemunha, eu nunca liberei um réu confesso preso em flagrante. Aí ele falou, eu não consigo acreditar, o que está aqui nesse inquérito foi você que fez. Ele falou, então vou te dar sua liberdade. Amém? E sem mentir. É a mãe? É minha mãe. Vem cá, mãe, por favor. A senhora estava lá nesse dia, quando o seu filho entrou lá nessa audiência? Sim, eu fui junto com ele no fórum, né? Porque eu falei para Deus que eu não aceitava voltar sem ele. As portas se abriram e o Lucas veio. Falei, meu filho, né? Falei para a moça que estava sentada do meu lado. Aí ele veio já com um sorriso, falou, mãe, eu tô livre. Nada consta. Eu tirei o nada consta, não tem nada, meu nome é limpo. Você tem o nada consta que prova que você tem nada na sua... Sim, senhor. Bota aí, por favor, o nada consta dele. Bota aí. Tá lá. Lucas Gabriel Gomes Da Silva. Está lá o número da certidão de antecedentes criminais. Não consta decisão judicial. Lucas, permaneça nessa fé. Nunca abandone esse caminho. Deus abençoe. Muito obrigado. Você entendeu o preço que o Lucas pagou? Quer dizer, depois que ele teve o encontro com Deus naquela vigília, que ele pediu dinheiro emprestado da passagem para ir naquela vigília do Espírito Santo, ali naquela vigília, pela primeira vez ele se derramou diante de Deus. No dia anterior ele tinha terminado com a namorada dele, que mandou ele escolher entre ela e a igreja. Quer dizer, ele foi pagando o preço, ele foi abrindo mão, foi deixando. Ele, lá diante do juiz, orientado pelo seu advogada, a mentir para poder minimizar a sua pena, que era certa. Não haveria como escapar, porque ele tinha flagrante, ele tinha provas contra ele, e ele era réu confesso, ele confessou o seu crime. Mas ele estava tão diferente, porque entre o flagrante e o dia do tribunal, aqui no meio termo, ele se voltou para Deus, ele buscou e recebeu o Espírito Santo. Ele foi tão transfigurado, tão transformado, que o policial que o prendeu não o reconheceu. E nem o juiz acreditou o que os autos diziam. Não, eu não acredito que o que está escrito aqui você fez, eu não acredito. Veja que maravilha a obra do Espírito Santo. Isso aconteceu 1 mês depois do primeiro dia que ele colocou os pés na igreja. Veja que a demora em receber o Espírito Santo não é da parte do Espírito Santo, é da parte das pessoas que não querem se entregar. As pessoas que não reconhecem o valor do tesouro escondido no campo e por isso se apegam a coisas e pessoas, infelizmente, e não recebem o maior tesouro. Que pena! Mas você que reconhece, você que quer esse tesouro, então faça como o Lucas Gabriel. Prepare-se. Neste domingo você vai preparar a sua roupa que você vai estar na igreja, você vai vestir domingo de manhã. Já no sábado à noite,
Sábado à noite, antes de dormir, você vai se programar para dormir mais cedo. Você então vai separar a roupa que você vai vestir no sábado, aliás, no domingo de manhã. Vai colocar o seu despertador para você acordar cedo. Você dorme cedo para não acordar cansado, sonolento. Acorde cedo, tome o seu banho, coloque a sua roupa e dirija-se até a Universal, a Igreja Universal do Reino de Deus, mais próxima a você. E ali, com a sua Bíblia no seu colo, sentado, antes da reunião começar às 9h30 da manhã, procure não conversar com as pessoas, procure não ficar batendo papo. Oi, fulano, oi, você viu isso? Oh, como é que tá? Que saudade. Evite falar. Se você puder fazer até um jejum de silêncio, evitar falar bobagens, para você ficar focado e concentrado na descida do Espírito Santo, porque quando começar a reunião às 9h30 da manhã, logo em seguida o Bispo Macedo vai entrar direto do Monte Hermon, ministrando o batismo com o Espírito Santo. E se você for assim como eu estou falando para você, preparado, com o seu coração focado no Espírito Santo, tenha certeza que o orvalho do Hermon descerá sobre você. O Espírito de Deus vai refrigerar a sua alma e vai também transfigurá-lo, como transfigurou o Lucas Gabriel. Que maravilha! Prepare-se, porque este será o seu que dia. Vim até aqui derramar o meu passado em ti, vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Vim até aqui derramar o meu passado em ti, vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo que tenho.
O Salmo 133 afirma que o orvalho de Hermon desce sobre os montes de Sião e que do Monte Hermon o próprio Deus ordena a sua bênção e a vida eterna. Se há uma vida plena e feliz que você procura, saiba que somente e apenas com o recebimento do Espírito Santo é possível alcançar essa realização. Não adianta achar que coisas e pessoas irão suprir a lacuna que existe em seu coração. O Espírito de Deus é o único que lhe dará forças para vencer neste mundo cruel e no porvir ainda garante a vida eterna. Domingo, dia 26, o último dia do jejum de Daniel. Você tem uma grande e única oportunidade. Será o maior domingo de avivamento e busca do maior tesouro, o Espírito Santo. Ao vivo, diretamente do Monte Hermon, o Bispo Macedo ministrará o derramamento do Espírito Santo sobre toda a igreja no mundo inteiro. Todos os povos, etnias e idiomas em conexão com o Monte Hermon. Nesse dia, você receberá a bênção de Deus e a vida para sempre. Não perca essa chance. Domingo, dia 26, o dia da bênção e a vida para sempre. Especialmente às 9h30, no Templo de Salomão. E em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Quando a gente vai a um encontro muito importante com alguém que a gente preza muito, ou algo muito importante para nós, nós nos programamos, nós nos preparamos. E nunca, jamais, chegamos atrasados, não é verdade? Então, domingo agora, planeje-se para chegar muito antes de 9h30. Especialmente você que vem aqui ao Templo de Salomão, você sabe, para sua segurança, você tem que deixar o celular, para o conforto da própria reunião, você tem que passar por uma revista. Se você tem filhos, você vai deixar os seus filhos na escola bíblica infantil. Então há um período para você entrar, adentrar e se sentar ali no santuário. Então programe-se, não para chegar às 9h30, nem 5, nem 10 minutos. Programe-se para chegar às 9 horas. Porque assim você não vai chegar correndo, você vai ter um tempo ali para sentar e entrar no espírito da reunião. Então, seja no Templo de Salomão, em qualquer universal, honre a Deus com a sua pontualidade. Isso é muito importante. Pontualidade tem tudo a ver com espiritualidade. Pontualidade tem tudo a ver com Deus. Você vê nos evangelhos, o Senhor Jesus sempre falava, agora ainda não chegou a minha hora. Ainda não chegou a minha hora. Aí em um momento ele fala, agora a hora é chegada. Sempre Deus trabalhou pontualmente no seu calendário. E quem é de Deus também procura honrar seus compromissos sempre dentro do horário. Tá bom? Então domingo agora, antes das 9h30, esteja ali sentado para você receber o Espírito Santo. Você acompanhou a história do Lucas Gabriel, que é um ex-traficante, né? Muito bem. Agora, você vai acompanhar a história de uma agente de polícia federal, a Flávia Máximo. Veja que forma curiosa. Ela veio a conhecer a fé, mas por muito tempo foi vítima de fake news. Acompanhe. Meu nome é Flávia Máximo e sou policial federal. Olha, as informações que eu tinha sobre a Igreja Universal eram informações prestadas por outras pessoas que sempre ouviam na mídia alguma história da Igreja Universal. Mas eu sempre estava ouvindo aquelas notícias e aí coadunava com o que as pessoas, os vizinhos, na escola, todo mundo comentava. Eu acho que era aquilo que estava a manchete do momento. Que a Igreja Universal só tinha pastores ladrões. E aí eu ficava com aquilo na minha cabeça. Eu falava, como que pode, gente? Como que essas pessoas acreditam nisso? Como que elas acreditam nessas... Toda hora é uma notícia falando que eles estão roubando as pessoas e mesmo assim esse povo está indo lá. O que eu imaginava do Bispo Macedo era o mesmo o que eu imaginava da Igreja Universal.
ele era o líder daquela grande quadrilha de pastores ladrões. Pelo menos ele já foi preso, daqui a pouco ele vai ser preso de novo. Mas os outros pastores, está faltando os outros pastores serem presos também, porque só o líder ser preso, não, tem que ser todos eles têm que ser presos também. Porque essa igreja não pode continuar aberta, não pode continuar lesando essas pessoas. Eu falava, nunca na vida eu vou passar nem perto de uma igreja dessas, porque vai que esse povo faz a minha cabeça e eu entro lá e eles roubam tudo que eu tenho. Eu era tão cega, tão assim, ludibriada com o que eu ouvia, que mesmo eu sendo uma pessoa estudiosa, eu não conferia se era verdade aquilo que me passavam. Eu simplesmente retransmitia. Alguém falava, você viu? Mais uma vez, eu tenho mais uma manchete na televisão falando deles. E eu já emitia a minha opinião logo de cara. Eu não tinha esse cuidado de olhar se aquilo era verdade ou se não era. E um desses episódios, eu tinha uma prima que passava por um problema de depressão muito grande. Ela tinha perdido o filho com 1 ano e meio de idade. Ela estava se separando do marido. Ela tinha tentado suicídio. Ela tinha problema de insônia. Muitos desses problemas. E aí, num desses episódios, que ela sempre estava doente, sempre tinha muitas dores, ela passou muito mal. Mas, nesse dia, ela acabou manifestando com um encosto dentro de casa. E aí, nós chamamos outros líderes espirituais de outras igrejas, da igreja que a gente pertencia, que a gente era fiel ali, que meu pai ajudava sempre, a gente sempre estava ali à frente. E nós chamamos o líder dessa igreja. E esse líder chegou e a primeira coisa que ele falou foi, olha, ela tá louca. Vocês têm que interná-la, amarra ela, coloca uma camisa de força e vocês têm que interná-la, que esse problema dela é porque ela está louca. Só que, na mesma hora, o encosto confrontou ele, né? E falou, você sabe que eu que tô aqui. E você não tem poder para me tirar daqui porque você também é meu. E aí a gente ficou com aquilo, meu Deus, como assim? Esse homem que a gente idolatra tanto, esse homem tão santo, e ele não consegue tirar o mal? Como assim? Quem vai poder tirar? Nós nos sentimos muito perdidos naquela hora, porque a gente não sabia o que fazer. A gente se lembrou que a minha prima tinha falado, ela e o esposo dela tinham falado, falou, olha, lá na Igreja Universal, eles conseguem expulsar esse mal. E aí, como não restava mais nenhuma alternativa para a gente, depois de tanto desespero que a gente estava passando naquele momento, nós resolvemos ir atrás da Igreja Universal. E aí, aquele pastor falou, pode deixar que eu vou. A gente até ficou achando estranho, porque para o nosso líder espiritual ir, quando a gente tinha chamado, nós tivemos que pagar táxi para ele ir e ficar lá convencendo ele. Ele não queria ir de jeito nenhum até a casa. Acabou indo depois de muita insistência e quando chegou lá falou que ela estava louca. Mas para esse que nunca tinha visto a gente numa madrugada, pessoas totalmente desconhecidas, ele se prontificou na hora. E na hora ele já entrou no nosso carro e foi com a gente até lá. E chegando até lá, ele consagrou um óleo e expulsou o mal que estava na minha prima. E minha prima, na hora, ela já voltou ao normal, ela estava falando com uma voz diferente, com movimentos muito agressivos, ela estava contando a intimidade de todos da família, coisas que só a gente sabia, e o mal que estava nela foi contando tudo de todo mundo. Inclusive, ele confessou que ele era o autor do nosso fracasso financeiro, que ele havia sido pago para não deixar ninguém da família prosperar. Então, na hora, os nossos olhos se abriram. Falou, nossa, então é isso? Então, a gente começou a se confrontar, começou a usar a nossa cabeça, a nossa inteligência. Falou, não, só uma força maior, só alguém que tem dentro de si uma força maior pode arrancar um mal desse tamanho, que nós juntamos a família toda e ninguém conseguiu segurar. E esse homem sozinho, desconhecido, chega aqui e consegue expulsar e fazer ela voltar ao normal. Aí a gente começou a raciocinar e foi aí que a gente começou a nossa empreitada na Igreja Universal. E foi aí que a gente descobriu quantas mentiras a gente tinha aprendido ao longo da vida. É aquela máxima que aquela mentira que é repetidamente falada, ela acaba sendo verdade. Então, para nós, a mentira sobre a Igreja Universal já tinha se tornado verdade. Mas como a verdade maior, que é a verdade da Palavra de Deus, então essa verdade maior conseguiu desmascarar aquela mentira reiterada que a gente pensava sobre a Igreja Universal.
E hoje, frequentando a Igreja Universal há quase 20 anos, eu posso dizer que a nossa vida se transformou por completo. E tudo que a gente faz hoje, a gente tem êxito. Tudo que a gente fazia antigamente, a gente sempre acontecia alguma coisa e a gente não conseguia terminar aquele projeto. E hoje, na Igreja Universal, tudo que a gente começa, a gente tem força para terminar e a gente termina bem e sempre parte para projetos maiores. Hoje, o nosso vazio foi preenchido, o meu vazio foi preenchido. Eu era pessoa tão questionadora, hoje eu encontro todas as respostas que eu procuro, eu encontrei na Bíblia. E essa palavra, ela foi ensinada a mim através da Igreja Universal, que me incentivou a conhecer verdadeiramente a palavra de Deus e colocar em prática isso na minha vida. Sempre estou convidando as pessoas para conhecer essa outra face, para conhecer a verdadeira história da Igreja Universal, dos seus pastores, que não medem esforços para salvar vidas, para salvar almas, para recuperar a saúde mental das pessoas. Que hoje as pessoas estão tão doentes, tão depressivas, tão ansiosas, tomando tanto remédio. E eu desafio essas pessoas que estão passando por esse problema, essa ansiedade, essa depressão ou tantos outros problemas. Venha conhecer a Igreja Universal, dê essa chance a você de conhecer esse outro lado, de conhecer os bastidores da Igreja Universal, de ter uma nova vida. Porque a gente vê tantos testemunhos na televisão hoje e basta a pessoa usar a sua inteligência, falando, não tem como pagar esse tanto de gente. E a gente tem muitos planos e muitos projetos pela frente. E temos a plena confiança que todos eles também darão certo, porque nós seguimos nesse mesmo caminho. Pois é, a Flávia, agente da Polícia Federal, como você pode imaginar, ela tem acesso a tudo que ela quiser saber sobre a Igreja Universal, sobre o Bispo Macedo, sobre os pastores, os bispos, e mesmo assim ela está aí falando sobre a experiência dela e o que ela descobriu, que realmente ela tinha sido vítima de fake news. Uma coisa importante você se lembrar, que a fake news, as notícias falsas, elas têm um pai. O pai das fake news é o diabo, porque ele é o pai da mentira, disse o Senhor Jesus. Então, o mal sempre vai trabalhar com a mentira, especialmente sobre aqueles que são do bem, que são de Deus. Cabe a você, como a Flávia veio a aprender, a raciocinar, usar a sua inteligência. Quem sai acreditando tudo que falam por aí é uma pessoa sem entendimento, uma pessoa tola, uma pessoa imprudente, que não usa a sua inteligência. A pessoa inteligente, ela pesa, ela questiona, ela averigua, ela não sai acreditando tudo que ela ouve, tudo que falam por aí. Bom, vamos conhecer mais uma história muito interessante. Esta é nova, inédita, que nós vamos apresentar aqui, que é a história da Raíssa Santilli. Ela foi vítima de fake news também. Vamos saber como isso aconteceu com ela, qual foi o histórico, o relato dela sobre ter sido enganada por tanto tempo. Meu nome é Raíssa, eu tenho 31 anos, eu sou tecnóloga em radiologia e eu comecei a ouvir falar mal da Igreja Universal, que foi uma época onde estava tendo muitos escândalos contra a igreja, contra o Bispo Macedo, era na televisão, era na rádio, era em todos os canais de mídia. Então divulgavam que o bispo era ladrão, que na Igreja Universal pedia muito dinheiro, que na Igreja Universal as pessoas fingiam estar manifestadas com encostos. Então tudo isso era o auge naquela época e eu me deixava levar pelas as coisas que eu ouvia. E eu também não conhecia a igreja, então tudo que falava eu acreditava e até entrava na mesma onda de falar mal também. É verdade, eu vi também aquilo ali, ele deve ser ladrão mesmo, porque passou aquela matéria, então eu acabava fazendo isso. Eu tinha essa imagem do bispo como um ladrão, que realmente faz a cabeça das pessoas, como dizem por aí, que fazem até uma lavagem cerebral, para conseguir que a mente das pessoas aceitem aquilo que ele quer.
da forma que Ele quer que a pessoa seja, que a pessoa pense, e assim a cada dia mais ir se entregando para a igreja, dando seu dinheiro, seu dízimo, sua oferta, campanhas como Fogueira Santa, era assim que eu via. Então eu pensava, pelo menos naquela época, que se nada acontecia com a Igreja Universal, nada acontecia com o bispo, era porque a justiça não funcionava, eu era vazia. Eu lembro que quando chegava do sábado para o domingo, eu já começava a sentir uma tristeza profunda e começava a chorar sem nem saber o motivo. Vinha de uma vida assim, desiludida sentimentalmente. Então, uma amiga da família, inclusive uma grande amiga, que ela era da Igreja Universal, ela acabou fazendo um convite. E quando ela fez esse convite para ir à igreja, ela chamou para ir na terapia do amor, que era uma parte que me afetava, a vida sentimental. Sendo que quando eu cheguei lá, eu comecei a olhar para todos os lados e comecei a ver que nada daquilo que as pessoas falavam e que eu acreditava era verdade. Comecei a observar o momento de oferta, comecei a observar o momento da pregação do pastor, porque falavam que só falava de dinheiro, sendo que no culto todo, mais de 1 hora, se foi 10 minutos ou 5 minutos para uma parte de oferta, foi muito. O resto todo era cuidando ali da vida das pessoas, orientando. Aos poucos, depois da terapia do amor, que eu comecei a ir para outras reuniões, na quarta-feira, no domingo, eu comecei a aprender sobre a palavra de Deus. Então aquilo ali foi mudando, transformando dentro de mim. Na minha mente, no meu coração, houve uma transformação, que eu comecei a entender mais sobre a palavra de Deus e olhar os pastores como homens de Deus que estavam ali para ensinar. E eu não fiquei mais assim, armada, vamos dizer. Eu comecei a me desarmar e deixar Deus agir na minha vida. E a partir daí eu comecei a ficar uma pessoa diferente, alegre. Então depois que eu recebi o Espírito Santo, aí eu estava bem comigo mesma, primeiro dentro de mim, e aí eu poderia lutar sim pela minha vida sentimental, para encontrar alguém também, não só para ser feliz, mas para fazer a outra pessoa feliz também, porque eu já estava bem, então já poderia passar isso para alguém. E foi daí que ao longo do tempo, eu na terapia do amor também consegui conhecer o meu esposo. E quando nós nos conhecemos, eu que já estava bem e ele que já estava bem também, realmente deu certo, realmente se encaixou. E nessa união, com 1 ano a gente casou. E hoje nós estamos casados, estamos bem, felizes. Juntos nós vivemos uma vida, de fato, de acordo com a palavra de Deus. Então eu me senti uma pessoa enganada por todas as informações que eu ouvia e acreditava. Eu não buscava checar as informações, mas eu acreditava. Então assim, hoje eu vejo que lugares, pessoas, mídia, que queria ter alguma vantagem por alguma coisa, lançava aquelas informações. E como lançava informação na mídia, as pessoas não checam mesmo e não querem saber se é verdade ou não, acreditam, porque a maioria está falando, então acredito que é verdade. Hoje é mais ou menos assim que eu vejo. Era o que eu fazia na época. Então hoje eu vejo que realmente eu poderia ter chegado na igreja antes. Hoje, com certeza, eu pediria perdão ao bispo, a tudo. Tudo assim que eu pensei que era verdade, não era. Porque hoje eu vejo o bem que a Igreja Universal faz. Hoje eu sou feliz por conta da Igreja Universal, que me apresentou o Senhor Jesus. Então, assim, eu amo a Igreja Universal. Eu sei que é o Senhor Jesus que usou o Bispo Macedo e usa os pastores para que a gente venha conhecer essa verdade. Então, eu me sinto grata, eu sinto gratidão, amor pela igreja. Hoje eu tenho respeito pela igreja. E hoje, de fato e de verdade, eu sei que eu conheci Jesus porque a Igreja Universal me apresentou. Senão eu não teria conhecido. Se as pessoas viessem, conhecessem, provassem aquilo que de fato elas ouvem, elas veriam que não é aquilo. Então, quem quiser realmente comprovar, deixar de se levar pela palavra dos outros, pelo que os outros falam, pelo que a mídia fala, e vier realmente comprovar, ela vai ver que não é nada daquilo. E aí sim ela vai tirar as conclusões dela. Você vê essas lágrimas aí da Raíssa, são lágrimas de uma pessoa que foi enganada por muito tempo.
ela foi vítima de fake news. Uma coisa você tem que entender, que o Bispo Macedo, os pastores, a Igreja Universal como instituição, nós não somos vítimas de fake news, nós somos alvos. Não somos vítimas de fake news. As verdadeiras vítimas são as pessoas que falam mal porque elas estão se deixando usar pelo pai da mentira. Então, logo, imagine uma pessoa que espalha mentiras, como deve ser a vida dela. E as outras vítimas são as pessoas que acreditam nessas mentiras, porque elas são enganadas. Elas são privadas da ajuda que pode literalmente salvar a vida e a alma delas, como no caso da Raíssa. Agora, nós, fake news nos afetar? De forma alguma. A única forma que as fake news afetam a Universal, o Bispo Macedo e os pastores, é aumentar o nosso galardão. Porque Jesus disse que isso é o que aconteceria quando, mentindo, disserem todo mal contra nós. Nós devemos nos alegrar e agradecer, porque o nosso galardão é aumentado pelas mentiras que falam a nosso respeito. Então, com respeito a nós, que venham as fake news, porque mais galardão nós teremos. Agora é triste para aquelas pessoas que acreditam nelas, infelizmente. Nós já vamos daqui a pouquinho orar por você. Não saia daí. Vem Espírito Santo, vem me tocar e me abraçar. As minhas mãos entrego a ti meu coração, mesmo sendo falho, me amas, e mesmo eu nada tendo, me amas. Carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus. Meu nome é Thiago Sampaio, tenho 25 anos
E eu cheguei à igreja aos 8 anos de idade. Fui ouvindo falar do Espírito Santo desde pequeno. Para mim, o Espírito Santo era algo que não era tão necessário. Eu continuava indo à igreja, mas durante as buscas eu não me dedicava. Eu, às vezes, achava a busca cansativa por ficar ali, às vezes, 20 minutos de pé e o pastor orando, eu achava algo cansativo. Mas, no fundo, é porque eu não sabia da real necessidade de ter o Espírito Santo. Mas quando eu vi que a necessidade do Espírito Santo, que as guerras externas a gente consegue vencer pela fé, mas a guerra interior, que é mais difícil, a gente não consegue. Até que veio o jejum de Daniel. E eu aproveitei a oportunidade e eu entendi. Eu falei, poxa, se tem um propósito, o jejum, que é pra gente se desligar de tudo, só com foco no Espírito Santo, então é necessário, a gente precisa disso. Se tem um propósito específico para isso, é porque a gente necessita muito disso. Eu deixei de fazer aquilo que não agradava a Deus. Os meus pensamentos foram voltados para Deus. Então, se antigamente o meu pensamento era apenas para a vida financeira, era apenas para a vida física, para a família, eu deixei aquilo ali. Eu abandonei os meus pensamentos naquilo. O meu foco não era mais aquilo. De primeiro momento, é óbvio que me doeu, porque o meu coração estava ali. Tive que me abster de informações, de notícias, de diversões, entretenimento, para poder focar 100% no Espírito Santo. Eu não sentia algo cansativo, eu não me cansava em ficar de pé, eu não me importava em ficar de joelho. Eu falava com Deus o que eu estava sentindo, o que eu precisava, o que eu tinha que falar para Ele, eu falava. Eu me abria com Ele como eu nunca me abri para ninguém. Chegou um certo dia durante o jejum, já acabando o jejum, que eu, sedento do Espírito Santo, querendo muito o Espírito Santo, eu cheguei na minha casa, depois do trabalho, eu coloquei um vídeo do Bispo buscando e eu busquei junto com ele, na minha casa, de joelho, na cama. E ali foi algo extraordinário. A partir do momento que a gente recebe o Espírito Santo, o nosso interior muda, a gente se transforma dentro da gente, a gente passa a ter uma força que não é comum no ser humano ter essa força. Tive uma certeza dentro de mim. Deus me falou, você é meu filho. Naquele momento Deus confirmou que eu era filho dele, realmente eu era filho dele. E a partir daquele momento me inundou uma paz muito grande. Eu nem parecia que eu estava na terra, era algo extraordinário, uma convicção de que agora Deus, faça o que o Senhor quiser de mim, porque eu sou do Senhor. Se o Senhor quiser me levar, não importa, eu não estou mais preocupado com as coisas terrenas. O meu foco não é esse aqui. O meu foco é agradar ao Senhor, é levar a palavra do Senhor para outras pessoas. Me deu uma vontade muito grande de te falar, olha, eu tive essa experiência, você tem que ter também. Dentro de mim, no dia a dia, eu me tornei uma pessoa mais calma, eu me tornei uma pessoa mais fácil de lidar. O Espírito Santo é como se fosse a água. A gente não consegue viver sem beber água. O Espírito Santo é a mesma coisa. Assim como a gente bebe água várias vezes ao dia, o Espírito Santo a gente também tem que estar conectado a Ele durante o dia todo. A gente não pode chegar apenas na igreja e querer se conectar, falar com Deus, estar na presença dele apenas na igreja. A gente tem que estar o tempo todo com o Espírito Santo, tem que estar conectado com ele o dia todo. O Espírito Santo não sai da minha mente, ele me aconselha em determinadas situações que eu vou fazer. O Espírito Santo fala, não faz, eu não faço, e vejo que se eu fizesse eu teria um resultado negativo. Então hoje o Espírito Santo me guia, o Espírito Santo me direciona o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Se eu estiver perto de fazer algo errado, o Espírito Santo fala, não faz isso, que isso não me agrada, eu deixo de fazer. Então o Espírito Santo, ele guia minha vida hoje, e é algo que vem de dentro, é o próprio Deus falando, olha, faz isso, olha, não faz isso, olha, vai por aqui, e tem dado certo. Há um doce Espírito aqui, já posso sentir o seu poder, inundando meu viver, transformando corações. Há um doce Espírito aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e clamamos a Ti em favor de todos os que nos acompanham, estão conectados, meu Deus. Eu sei que em várias partes do mundo e do nosso país, e buscam ajuda, buscam um consolo, um conforto, um refúgio de seus problemas. Ó meu Deus, visita agora esta pessoa
que nos ouve num hospital, que está aí sem saber o que o dia de amanhã tem para ela. Esta pessoa que está aí abandonada, meu Pai, não recebe uma visita. O abandono dos médicos e até dos enfermeiros e enfermeiras é patente. Esta pessoa que não tem ninguém neste mundo a não ser o Senhor. Eu oro por este presidiário, meu Pai, que está aí de trás das grades, mas querendo se apegar contigo. Ele quer a liberdade do Espírito. Ele está buscando o Espírito Santo. E mesmo dentro do presídio, ele está fazendo o jejum de Daniel. Ele está se envolvendo, ele está buscando. E ele quer receber o Espírito Santo. Oh, meu Pai, vem agora. Vem agora envolver esta pessoa. Não importa a luta, a situação que ela esteja vivendo agora. Não importa, meu Deus, a dificuldade que ela esteja passando. Estende a tua mão, meu Pai, e atinge a raiz do seu problema. Em nome de Jesus eu te peço, meu Senhor, além da solução dos problemas, eu peço também o derramamento do Espírito Santo. Essa pessoa que tem ouvido tanto falar, tantos testemunhos de pessoas que te conheceram, ela também quer te conhecer, ela está sedenta. Vem sobre ela, meu Pai, envolva-a agora. Dá a ela um sinal que o Senhor está nesta oração. E prepara todos para o grande dia do derramamento do Espírito Santo. Neste domingo, meu Deus, quando o teu servo ministrar lá do Monte Hermon a descida do Espírito Santo, que venha como orvalho sobre a relva pela manhã. Venha o teu Espírito refrigerar a alma do teu povo e transfigurar esta vida para refletir a tua glória em nome do Senhor Jesus. Eu te peço e te agradeço. Graças a Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Graças a Deus. Que a paz do Espírito Santo fique com você ao encerrar essa programação. Estaremos de volta aqui amanhã, neste horário. E não se esqueça, domingo, no derramamento do Espírito Santo, direto do Monte Hermon. Que Deus te abençoe e até a próxima. Há uma palavra que se diz no mundo inteiro, traduz um sentimento puro, santo, verdadeiro. Na hora mais difícil, quando tudo está perdido, dá glória ao Senhor e derrota o inimigo. Aleluia, oh aleluia, aleluia, porque a luta continua. Aleluia, vai em frente, no final a gente vence. Aleluia, porque a luta continua. Nessa hora de agonia, quando a noite é tão fria, a tristeza invade a alma e não amanhece o dia, e parece não ter jeito essa dor dentro do peito. Aleluia, porque a luta continua. Aleluia, oh aleluia, aleluia, porque a luta continua. Aleluia, vai em frente, no final a gente vence. Aleluia, porque a luta continua.